Estamos chegando com mais uma edição do Sem Filtro aqui pela TV Poço. Sejam todos bem-vindos. O nosso conteúdo fica disponível também no YouTube. É só você acessar e assistir todos os episódios. E hoje eu recebo mais uma mulher e para a gente falar sobre câncer. Dessa vez um câncer de mama. No programa da semana passada eu trouxe a Maria Inês Lobão, que lançou um livro e ali ela colocou pequenos relatos de pessoas que também atravessaram e atravessam a doença. E ela, gente, eu conheço ela há bastante tempo, não é da Câmara de Vereadores porque ela é assessora parlamentar, mas eu acabei de dizer para ela que ela está escondendo a idade, gente, não é possível, ela não envelhece. E ela enfrentou um câncer e venceu um câncer de mama e eu trouxe ela aqui no meu programa para dividir essa experiência com você que está em casa, que por algum motivo está enfrentando algum problema, seja uma saúde mental ou uma doença mental ou uma doença física, que é bom a gente falar sobre isso, sobre a questão da saúde mental também. Tem tanta gente doente, tanta gente precisando de uma palavra positiva, de um incentivo, de pessoas que estendam a mão. E ela é uma amiga antiga, tem duas filhas, a Luísa e a Isadora. Ela foi diagnosticada com câncer de mama em 2019, durante a pandemia, não é isso? Foi antes, um ano antes da pandemia. Porque a da pandemia foi em 2019? 2020. 2020? 2020. Foi em janeiro de 2019 que eu recebi o primeiro diagnóstico, né? Eu passei por 2 tratamentos de câncer de mama. Evelyn, eu fiquei muito feliz de você ter aceitado, porque a gente fala muito, né? E assim, pouca coisa acontece na prática, que a gente fala assim, a gente às vezes tem que ser mais solidária, tem que ter empatia, tem que ser mais generosa, mas às vezes as pessoas, a própria pessoa que está enfrentando a doença se esconde, tem preconceito, tem medo de enfrentar a realidade. E eu falo que a gente tem que dar esse suporte e dar essa abertura também para vocês contarem um pouquinho, compartilhar a experiência. Uma experiência difícil, dolorosa, não é mesmo? Você que já tem uma família. Sim. E enfrentou a família enfrentou a dor junto. Sim, isso é tão importante, ter esse alicerce em casa. Muito. E primeiramente eu queria agradecê-lo, Ludmila, pelo convite. Para mim é um prazer, é uma honra estar aqui, né? E assim, como você mesmo disse, para a maioria das mulheres é muito difícil falar sobre isso. Então eu acredito que quem tem coragem para falar, quem consegue falar, precisa falar por todas. Então, assim, eu não tenho dificuldade de falar, né, sobre o processo do tratamento, né, sobre ter passado pelo câncer, graças a Deus ter vencido o câncer. Então, eu sei que eu carrego comigo a voz de muitas outras mulheres que gostariam de falar. Eu represento isso é tão também, importante. né? Porque às vezes as mulheres se calam por vergonha mesmo. Sim. E às vezes não tem esse suporte que você teve, que muitas pessoas estão tendo agora. Porque antigamente não tinha toda essa informação que a gente tem hoje. Não tinha. Por exemplo, na minha família tem um histórico significativo de câncer, né? Minha irmã teve câncer em 2013, né? Minha irmã mais velha, aos 37 anos, ela descobriu câncer de mama também, passou pelo tratamento e na época não tinha esse suporte que nós temos hoje aqui na cidade. Então, a minha avó materna já tinha tido câncer de mama e aí, quando ela recebeu esse diagnóstico, então ela se deparou com aquela finitude mesmo, porque a minha avó, ela acabou falecendo em decorrência também do tratamento, né? Mas minha avó teve uma vida longa, minha avó morreu faltando um mês para completar 87 anos. E a minha irmã, aos 37, recebeu esse diagnóstico, né? A terceira geração, né, pulou a geração da minha mãe, minha irmã teve, então foi algo muito impactante, porque querendo ou não, a última memória que a gente tinha a respeito do câncer de mama era o falecimento da minha avó. Então era uma carga mental muito grande para lidar, pesada, né? E aí, graças a Deus, ela passou pelo tratamento. Tem um suporte muito bom, né? Tem o CACOM, que tem o tratamento aqui, não precisou sair daqui para fazer tratamento. Minha avó já precisou, minha avó fez tratamento em São Paulo, então já tinha uma estrutura já boa aqui na cidade. E aí, quando eu recebi o diagnóstico em 2019, minha irmã estava 6 anos quase em remissão. Então, aí a segunda filha recebendo o diagnóstico é uma situação muito impactante para minha mãe, para minha família, para todos, porque a família adoece junto também durante esse processo. Não é fácil. Então não foi fácil, né? Mas eu
assim, em 2019 eu tinha decidido que eu ia ter um ano de mudança, porque eu ia completar 39 anos, né? Então eu decidi que eu ia ser fitness, que eu ia começar aos 40, muito bem, porque a vida começa aos 40, não falam? E aí eu falei, eu vou começar da melhor maneira possível aos 40 anos. Então eu comecei o ano muito positiva, tinha contratado personal, estava assim, tudo certo para que eu em um ano eu chegasse no teu objetivo. No meu objetivo no propósito. Para os 40 anos. Então eu estava com a mentalidade muito positiva. E no dia 17 de janeiro de 2019 eu recebi o diagnóstico de câncer. E aí todo aquele projeto que eu tinha sonho, feito, né, que eu já tinha inclusive contratado, caiu por terra. Já não tinha como eu fazer mais aquele projeto. Não era o meu projeto, não era mais, né? Atingir uma meta, né? Que minha meta na época era emagrecer 13 quilos. E eu dobrei minha meta, porque eu recebi o diagnóstico e eu engordei 14 quilos durante o tratamento. E aí a gente fala assim, que você pode ter um monte de coisa até ter um problema de saúde. Porque depois que você tem um problema de saúde, a única coisa que você tem é cuidar da sua saúde. Recuperar a saúde. Sim. Então foi algo assim muito impactante, né, para minha mãe receber pela segunda vez, na verdade pela terceira, porque já tinha recebido o diagnóstico da mãe, da filha mais velha e agora da segunda filha, que estava recebendo também esse diagnóstico de câncer de mama. Vocês são em quantas irmãs? Nós somos em 4 irmãs. 4 irmãs, e aí depois que eu recebi esse diagnóstico, aí a gente fez a pesquisa genética, que é o mesmo caso da Angelina Jolie, né, para saber se tínhamos a mutação, porque não são todos, mas uma porcentagem dos casos de câncer de mama, especialmente esse que a gente teve, que é o triplo negativo, que é um tipo mais agressivo de câncer, ele tem uma explicação genética para alguns casos. E no nosso caso ele tem essa explicação genética, né, uma mutação genética que aumenta a probabilidade de você ter o câncer. E aí é o mesmo caminho da Angelina Jolie, fazer mastectomia preventiva para evitar ter essa... Não que vá ter, mas já está trabalhando a prevenção, né? A prevenção, porque a probabilidade é muito grande de quem tem a mutação. E para quem já teve o câncer... Mas isso também diz muito respeito à qualidade de vida, à forma que a pessoa vive, o que é que ela come, como ela dorme, tudo isso, né, influencia, tudo isso, né? Os fatores de risco, né, são muito claros, assim, né? Cigarro, consumo excessivo de álcool, sedentarismo, má alimentação, isso são fatores comprovadamente, né, de risco. Ansiedade, né? Então, assim, você precisa regular isso para que você tenha qualidade de vida, que não tenha o câncer e nenhum outro tipo de doença, porque são fatores de risco para a maior parte das doenças e o câncer na doença crônica está entre elas. Com toda essa tua experiência, eu estou falando muito sobre essa questão da saúde mental, que influencia muito, não é? Meu Deus. Se a gente não tiver com a cabeça boa, você não consegue nem fazer um bom tratamento. Não consegue. Não consegue, inclusive a tua imunidade não corresponde a isso. Né? Ela descanso não reage. O descanso é uma das prescrições médicas quando você está no tratamento. Porque você pode estar fazendo tudo certo, alimentação, atividade física, tudo bonitinho. Se você não tirar um tempo para descanso, não colocar a mente no lugar, a tua imunidade não vai corresponder e certamente você vai ter uma dificuldade de fazer o tratamento e receber as medicações. Isso que a gente está falando, eu falo isso sempre, é tão difícil a gente colocar isso em prática, porque a mente da gente ela é sabotadora, ela sabota a gente o tempo todo, porque você fala assim, eu não quero pensar naquilo, mas não adianta, a gente vai para aquilo. A gente só consegue se distrair um pouco quando você começa a fazer alguma coisa prazerosa, não é mesmo? Com certeza. Uma atividade física, estar com as filhas. Sim. Eu falo assim, o que te dá prazer? Aí a pessoa fala assim, estar com a minha filha, cozinhar para o meu marido. Isso não não deixa de ser um prazer, mas uma coisa para você. Sim. Esse autocuidado, que às vezes a mulher, ela deixa isso de lado por conta da família, de filhos, de trabalho. Sim. Não é isso que eu estou falando, faz todo sentido, muito, né? Muito. A gente muitas vezes se anula. Em função do outro. Para fazer pelo outro. E a gente precisa ter esse tempo para si, para se cuidar e para pôr a saúde mental em dia mesmo. Porque, assim,
Eu, depois que passei pelos 2 tratamentos, durante o tratamento eu passei bem, graças a Deus estava com a cabeça muito bem, assim, e ainda recebi apoio, né, também apoio psicológico lá no GAP, depois continuei também com esse apoio. E depois dos 2 tratamentos eu vim a ter uma depressão bem significativa também, né. Eu falo que hoje eu estou vencendo a depressão dia a dia, graças a Deus. A depressão, você não livra dela de um dia para a noite, não. Não, é um processo, mas hoje eu estou muito bem. Eu falo, inclusive é um tema também que as pessoas não gostam de falar. Não gostam de falar. Né? E esconde que tem. Tem, e ainda assim, por exemplo, arruma uma justificativa. Né? No meu caso, como eu tive 2 cânceres, eu falo, tudo bem que ela tem depressão por conta dos cânceres. E eu não tive depressão durante o tratamento. Então, não tem uma causa. A depressão é uma causa, Ela vem se instalando aos poucos, Isso, né? com multifatores, que não é uma causa e não é tudo bem porque passou pelo câncer e o outro que não passou. Não. Então, assim, é uma doença silenciosa que também depende de muita atenção e precisa ser falado também, porque todos nós estamos suscetíveis. E uma coisa que a gente vai tocar no próximo bloco é essa questão que eu falo, ninguém consegue ser alegre, feliz 24 horas. Não dá. Quem consegue, aí tem que estudar, tem que ter um diagnóstico, porque a pessoa não está normal. Porque geralmente quando a gente vê a pessoa muito feliz o tempo todo, você pode saber que ela esconde uma tristeza ali. Com certeza. Não é verdade? Todo excesso uma falta. Então nós vamos para o nosso primeiro intervalo e na volta a gente vai tomar o cafezinho da Café Postos. Não sai daí, eu volto já já. Considerado o melhor café da região, com grãos selecionados, torrados ou moídos. Nosso café é escolhido todos os anos como o melhor café do Planalto de Poços. Uma conquista que reflete nosso comprometimento com a excelência. Esse delicioso café é produzido pela Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Poços de Caldas. Venha nos visitar. Avenida João Pinheiro, 757, 3722-1250. A Farmácia Santa Cecília é referência em manipulação em Poços de Caldas. Nós estamos aqui na Rua Assis Figueiredo, 887. Que tal comer aquela comidinha caseira sem gastar muito? No restaurante Quitutes Dourados, você se alimenta bem, pagando o preço justo. No Quitutes Dourado, você encontra roscas, pães e bolos doces e salgados, tudo feito com muito carinho. Quitutes Dourados, Rua Pernambuco 978, ao lado do São Michel. Peça seu almoço pelo 998310545. Bom apetite! Voltamos com Sem Filtro aqui pela TV Postos e hoje recebendo ela. Gente, a gente começou o nosso bate-papo aqui no primeiro bloco, eu nem falei o nome da Evelyn mesmo, Carvalho dos Santos. A Evelyn que é uma amiga já de longa data, né? Ela está com 45 anos, eu falo que ela está escondendo a idade, gente, que ela sempre está com esse rostinho de menina, de boneca. Tem 2 filhas, a Luísa e a Isadora, enfrentou um câncer. Foi diagnosticado em 2020. 2019 e 2020. E depois 2021, 1 ano e 4 meses depois. Eu falo assim, que eu sobrevivi ao câncer em 2019, terminei o tratamento, eu comecei o tratamento em janeiro de 2019, terminei em janeiro de 2020, né? E eu gosto de falar assim, porque aqui a gente está conversando como se a gente estivesse na cozinha mesmo. Certeza. É um bate-papo para deixar o convidado, a convidada, bem tranquilos, para a gente falar sobre determinados assuntos que às vezes as pessoas têm vergonha, têm tabu, têm medo de dizer. E eu estava dizendo para a Evelyn que o termo guerreira, tem muita gente que não gosta, mas você é uma guerreira porque você lutou contra a doença, lutou para viver, lutou para manter a família unida, 2 filhas pequenas, trabalho, tudo, né? Tudo. Tratamento, nossa, não é fácil. Não é, eu falo assim, tinha uma amiga, né, infelizmente ela faleceu durante o tratamento, né, e ela na época, ela até fez uma camiseta escrito Guerreira é a Xena,
porque tem muito isso, né? Tem gente que não gosta, mas não deixa de ser, gente. Não deixa. Eu tive uma certa resistência no começo com essa palavra, por conta disso mesmo, mas no segundo tratamento muita coisa amadureceu, porque de fato nós somos guerreiras, porque é uma guerra mesmo o tratamento. É uma guerra química, inclusive, porque a quantidade de quimioterapia, de químicos que tem entra no organismo, na medicação, você sobrevive a uma guerra. Então, é assim... É uma guerra interna. Guerra da cabeça, tudo. Físico. É uma guerra. Do mundo, né? De tudo, né? De tudo, das informações, porque assim, a impressão... Das especulações também, que são muitas. A impressão que eu tive, e é a impressão de muitas meninas, é que assim, você estava subindo na montanha-russa, estava indo, e de repente você desceu e o tratamento é exatamente a descida. É ladeira abaixo. É ladeira abaixo. Você vai fazendo tudo que tem que fazer e não sabe, né? No caso, no primeiro tratamento, eu não tinha ideia do que era a quimioterapia, o que era a radioterapia. E aí você só vai. Quando eu recebi o segundo diagnóstico, que eu já tinha ideia do que era o tratamento, eu ressignifiquei ainda mais coisas. Porque, por exemplo, no primeiro tratamento eu não tive o menor problema de perder os cabelos. Né? Até na época eu fiz uma brincadeira, fiz um moicano no dia de desapegar meus cabelos, fiz uma sessão fotográfica para guardar esses registros. Depois você ficou carequinha. Fiquei careca e não tive problema. Eu fui atrás da peruca, que foi quando eu encontrei com a Cláudia, e esse encontro, assim, me impactou profundamente, porque na época ela ainda não tinha sede do GAAPO. Então, ela me encontrou dentro do Cacom com 2 malas pesadíssimas, aquele espelhinho laranja, para eu poder escolher. E aquilo me impactou tanto, porque eu falava assim, o que leva uma pessoa a fazer essa doação de maneira voluntária? E, aleatória assim, também, né? Você viu que ela estava ali, você se encontrou com ela por um acaso. Não, eu mandei mensagem para ela. E é tão interessante isso, esse trabalho que as pessoas não valorizam. Não, assim, e é um trabalho de formiguinha. De formiguinha, e que ela fez, assim, a generosidade, porque assim, eu mandei mensagem para ela e a minha intenção era ir até ela buscar a peruca, mas ela veio até mim. Que bacana. Então foi algo assim que eu falo assim, era pra gente ter se encontrado mesmo e dali a gente não se separou mais, porque um mês depois minha irmã recebeu o diagnóstico da recidiva e aí eu fiz o primeiro tratamento junto com a minha irmã. E aí, dali surgiu o convite para a gente fazer as fotos do Outubro Rosa, da campanha do GAAPO, e dali a gente não saiu mais. Fortaleceu ainda mais. Muito mais. Encontro, amizade. Tudo. Não, eu falo assim, esse ano o GAAPO está completando 10 anos, né? É a 10ª edição do evento do União Rosa e está entrando no ano da primeira década do GAAPO, eu faço parte dessa história, porque eu lembro direitinho, quando ela começou, eu fui uma das primeiras a fazer a entrevista, a reportagem. Que bacana. Então, eu até vim com a camiseta aqui, ó, em comemoração aos 10 anos. Então, estamos começando a comemoração dos 10 anos. Desses 10, é o 7º ano que eu faço parte do Encontro União Rosa, e que estou lá como voluntária e engajada mesmo mais na informações, causa. Quebrar esse tabu. Porque Sim. eu sinto, assim, principalmente, eu conheço mulheres que enfrentam depressão, enfrentam câncer e têm dificuldade de se expressar, de falar o que está sentindo. E aquilo que você falou, a depressão, ela vem se instalando. Sim, né? Ela vai dando pequenos sinais. E a pessoa vai deixando, como se fosse natural. Eu sempre falo, eu não acordo todos os dias feliz, Sim. alegre. A gente tem que encontrar motivação para estar feliz, né? Para a gente estar no meio onde a gente trabalha, no meio que a gente convive com as pessoas das quais a gente gosta, mas não é fácil, é uma luta diária. Não é todo dia que a gente está bem, que você está feliz, você está sorrindo. A gente sempre quer estar feliz, sempre estar sorrindo, mas tem dia que a gente não quer ver humanos. E tudo bem. E está tudo bem, é normal. A pessoa que fica o tempo todo sorrindo, essa pessoa deve ter muitos problemas, porque ela está escondendo, ela está usando máscara. Então, são essas coisas que a gente precisa falar. E precisa falar porque, assim, eu sobrevivi a 2 cânceres, eu estou sobrevivendo a uma depressão e assim, é um esforço diário. É um esforço não é uma diário. coisa assim, nossa, é um passo de mágica. Não é.
E é a pessoa que... não vai, e você não vai se livrar não, dessa. Não. Você tem que ir trabalhando dia após dia, sabe? Porque... Você colocando mais coisas, influenciando, trazendo coisas, elementos positivos para sua vida, para você ir se distanciando dela. Sim. Que é assim que funciona o processo. Sim, porque assim, ó, igual você mesmo falou, a nossa mente, ela sabota. Ela sabota a gente. E se você não melhorar os seus pensamentos, né? Você vive de maneira que não é o que você, de repente, projetou para sua vida. Eu sempre falo, quem não se movimenta não prospera. É verdade. E quando eu falo prosperar, não é no sentido financeiro, não. É prosperar na saúde, na felicidade, na alegria, com os amigos, no ambiente. Que é a verdadeira prosperidade que é a verdadeira, mesmo. Que é a única coisa que a gente leva para a nossa vida. É porque a experiência. Dinheiro em si mesmo, né? Ainda mais falando de câncer, que é uma doença democrática, como é. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Que não compra Tantos saúde. exemplos que nós temos aí, inclusive recentes agora. Você pode ter todo o dinheiro para fazer o melhor tratamento do mundo que não vai ser vão suficiente. fazer tratamento fora do país e não resolve. Não vai ser suficiente, porque não é sobre dinheiro o tratamento, né? E assim, e todos nós estamos suscetíveis. Se estiver vivo, você está suscetível a ter qualquer doença, não só o câncer, mas qualquer doença, tem que estar vivo. Né? Depois que morrer não vai ter mais nada, mas enquanto está vivo, pode ter muitas e muitas coisas, e aí a gente precisa. E a tua história você está fazendo história e servindo de exemplo para outras pessoas. Isso é tão bom, não é? Você fala assim, pelo menos eu estou aqui, mas eu estou servindo para alguma coisa. Sim. Eu estou nesse mundo para alguma missão. Sim, para Você já parou para isso? Muito. Eu falo assim, a minha missão é essa. Muito, tanto que eu falo assim, o meu projeto para 2019 era muito pequeno, porque eu só queria ser fitness, era muito pequeno. Aí eu falava assim, gente... Eu só quero treinar, gente. Era só isso, eu queria só um shape diferente. Aí Deus vai lá e fala assim, não, eu tenho muito mais coisa, porque eu nunca fui uma pessoa tímida, eu sempre fui comunicativa, tudo. Então, assim... Alegre. Sempre pra frente, eu sempre fui líder de sala, tudo. Eu falei assim, eu ficar só no meu mundinho, não, Deus falou, tem muitas outras coisas para você fazer. E nesse muitas outras coisas, né, esse encontro com o GAPA, eu pude ir para lá e contribuir com o que eu tinha de habilidades mesmo, da minha experiência profissional, eu pude somar e poder ver esse projeto, né, e crescendo, se fortalecendo e saber que de alguma forma um pouquinho que eu pude contribuir nisso, a gente está conseguindo ver impactos até hoje e ainda estou lá contribuindo, então eu falo assim, é uma vírgula, eu falo, câncer foi uma vírgula na minha vida que me levou a viver muito mais do que eu tinha projetado. Escrevendo outra história, né? Muito mais. Que bom. Bom, nós vamos para o nosso último intervalo, você viu que o meu ponto aqui ele é rústico, sistemático, você viu que ele funciona, né? Na volta o cafezinho da Café Poço. Não sai daí, eu volto já já. Considerado o melhor café da região, com grãos selecionados, torrados ou moídos. Nosso café é escolhido todos os anos como o melhor café do Planalto de Poços. Uma conquista que reflete nosso comprometimento com a excelência. Esse delicioso café é produzido pela Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Poços de Caldas. Venha nos visitar. Avenida João Pinheiro, 757, 3722-1250. A Farmácia Santa Cecília é referência em manipulação em Poços de Caldas. Nós estamos aqui na Rua Assis Figueiredo, 887. Que tal comer aquela comidinha caseira sem gastar muito? No restaurante Quitutes Dourados, você se alimenta bem, pagando o preço justo. No Quitutes Dourado, você encontra roscas, pães e bolos doces e salgados, tudo feito com muito carinho. Quitutes Dourados, Rua Pernambuco 978, ao lado do São Michel. Peça seu almoço pelo 998310545. Bom apetite! Voltamos com Sem Filtro aqui pela TV Poços e hoje recebendo a Evelyn.
mãe de 2 filhas, tem 45 anos, enfrentou um câncer e agora faz parte, está como voluntária há 7 anos no HAPO, né? Mando um abraço para a Cláudia, para a Lena, para todas as mulheres que trabalham voluntariamente num projeto tão importante e neste mês de outubro principalmente, né? Sim, nossa, o HAPO eu falo que a Cláudia nos ensinou, né, que é a nossa família e é mesmo. Que família mais abençoada que é essa do GAPO, né? Então, um abração para todas as meninas, né? Que hoje as funcionárias lá do GAPO, a Lena, que foi a primeira registrada, maravilhosa, a Norma, e todas as outras que estão lá, né, com o registro lá em carteira, e todas as voluntárias, porque assim como eu, né, que estou como voluntária, o trabalho, ele tem todo esse alcance, ele consegue chegar a mais e mais pessoas também por conta da força voluntária. E por causa da união também, Sim. e o amor envolvido. Porque se não tiver amor, não vai para frente, não, né? Trava assim, tudo. E é um diferencial, assim, olha, é um divisor de águas. Você ter um apoio, você ter uma estrutura para passar por isso. Porque a maior parte não tem uma estrutura física e muitas vezes mental para suportar esse processo. E esse suporte, esse apoio, né, que lá tem apoio psicológico, tem apoio nas oficinas, tem apoio nos cafés, nos grupos de fortalecimento. Então, faz muita diferença para poder enfrentar todo esse processo e você vê, né? E de forma leve, né? Leve, você vê a outra assim, fala assim, eu passei por isso também, eu tive esse sintoma também. Fica tranquila, você vai passar. Isso é tão bom, faz muita porque diferença. Pessoas que estão nos assistindo, que de repente, Sim. se não estiver enfrentando o câncer, deve estar enfrentando qualquer outra dor, qualquer outra patologia, que sirva de exemplo. Com Teu certeza. exemplo, meu exemplo, exemplo de tantas pessoas que passam por aqui, dando esse depoimento, porque é possível. Sim. A gente tem que se esforçar. Sim. Não é impossível, mas não é fácil também. Não. Mas a gente tem que superar o processo, passar pelo processo. Passar e sozinha, certamente vai ser muito mais difícil. Você passar com isso com outras pessoas e muitas vezes as pessoas têm dificuldade de receber ajuda. Tem gente que tem. A maioria de nós, ainda mais mulheres, nós somos muito autônomas, fazemos mais coisas pelos outros, nós estamos acostumados a fazer pelo outro. Né? Proativo pro outro, mas a gente não é pra gente. Aí na hora que eu tenho dificuldade de receber ajuda. E é uma coisa que precisa ser quebrada. E é uma coisa que é de criação, né? Porque nós mulheres somos... É a sociedade que vai nos condicionando a isso, vai nos educando. Aí você tem que se preparar, você tem que estar forte o tempo todo, não sei o quê. E fazer, sempre está fazendo. Sempre fazendo, exatamente. E na hora que você precisa. E aí parece que é uma questão de orgulho. E é muito bom receber carinho, é muito bom receber o afeto das pessoas. Se receber o abraço, receber ajuda é muito bom. Pedir ajuda é algo que também é muito difícil de fazer. Mas é preciso ir quebrando isso, gente porque... orgulhosa, mas não é um orgulho, não sei se a palavra seria orgulho, mas às vezes é um pouco de vergonha. De vergonha, também, né? Pela condição que ela está enfrentando, né? Que ela está no momento. Mas a gente tem que ter humildade. Tem, porque assim, faz parte, né, do processo. Muitas vezes assim, você está precisando de ajuda, está com vergonha de pedir, e o outro está ali pronto para fazer, está se dispondo para fazer. Então assim, por que não falar? Por que não ir quebrando e normalizando isso? Né? Você sabe que veio à minha mente agora a palavra permissão. Então, a gente precisa se permitir. Sim. E assim, é tão bom quando você... Por exemplo, quando alguém pede ajuda pra gente, não é uma coisa bacana? Que a pessoa lembrou que você pode ser esse ponto de apoio. E aí você fala assim, não, eu vou te dar essa ajuda. Você faz com a maior alegria a mesma coisa pro outro. Então, pra gente, agora imagina para quem está recebendo, né? Com certeza. Bora tomar o nosso café? Bora. Vamos lá. Frio e quente. Oferecimento Café Poços, a união dos melhores cafés. Avenida João Pinheiro, 757. Voltamos, olha, a Evelyn me servindo café com a palavra fé. Eu sou uma mulher de muita fé. Você ainda nem se fala, né? Porque eu falo que a gente tem que pedir para Deus todo dia para aumentar a nossa fé. Sim. Tintim. Evelyn, quem você convidaria para tomar aquele café? O meu café é sem açúcar. O meu também. Então tá bom. Então. Somos compatíveis. Somos. E assim, eu convidaria, aqui falando agora, eu convidaria a Cláudia para tomar um café comigo, depois desses anos todos. Faz tempo que a gente não toma um café juntas. Maravilhosa, né? E assim, pela generosidade dela, né?
Que faz sem nada, né, em troca. De partilhar tantos anos, de ter iniciado esse trabalho e hoje ainda à frente disso, vendo todo esse processo de crescimento. Então, a princípio, a primeira pessoa seria a Cláudia. Quem você não convidaria para um café? Pode ser alguma coisa, um movimento, alguma atitude. O pessimismo. Pessimismo, o pessimismo não convidaria jamais. Pessimismo. Não, porque assim, eu tenho preguiça de pessoas pessimistas. Que a pessoa que você fala bom dia para quem? Que a pessoa tem um problema para cada solução. Então, um problema para cada solução. É algo que eu nunca convidaria para mim. Eu também não gosto, não gosto nem de ficar perto. Não, também Quando não. Quando tá vindo, eu até desvio o caminho. Porque preguiça, muita preguiça mesmo. E passa energia ruim pra gente, né? Queira ou não queira, carregada. Sai, menina, a gente é esponja, né? Não, pessimismo jamais. Eu sou uma pessoa olha, nós estamos chegando no finalzinho do programa. Quer aproveitar e mandar abraço para as filhas? Quero. Um abraço para a Luísa, para a Isadora, para o meu marido Mauro, para minha irmã Gisele, né? Minhas irmãs, a Gisele, a Lízia, a Eliane, minha mãe, que é uma guerreira, que enfrentou isso tudo com a gente, meu pai. Então, assim, para minha família, meus amigos, pessoal da Câmara. Ela é assessora parlamentar do vereador Neno. Sim. Né? Você está há quanto tempo? Desde 2010, né? Desde 2010, eu assessorei a Cissa, os 2 mandatos dela, depois assessorei o pastor Valdir e agora estou com o Neno, primeiro mandato. E o meu ponto, você viu, né? Daqui a pouco ele derruba a parede aqui na minha cabeça. Meu amor, muito obrigada. Adorei conversar com você. Deus te abençoe. Você viu que você veio iluminada, né? Ela tem o dom da palavra, consegue trazer de forma muito tranquila, muito esclarecedora, porque tem gente que fala muito bem, mas traz palavras muito técnicas. E tem gente que não tem essa... Não consegue entender. A gente tem que ser objetiva. Com certeza. Né? E direto ao assunto. Sim, e você com certeza está com essa missão agora, viu? Que bom, que bom. No GAP, juntamente com a equipe lá, com a Cláudia, com a Lena, com a Norma, vocês estão fazendo a diferença na vida de tantas mulheres que precisam de ajuda. E que a gente continue. Deus nos abençoe. Dê força, saúde para nós todos. E estamos sempre aqui precisando, viu? Para qualquer tipo de informação, precisar da gente, nós estamos aqui de portas abertas, viu? Muito obrigada. Gente, beijo para vocês. Ótimo final de semana. Sandrinho Tanaka, o meu diretor, produtor, Quebra-Galho, Severino Quebra-Galho aqui da TV. E até a semana que vem, se Deus quiser.